Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Eika Lobo Junqueira, que é psicóloga, psicopedagoga, tem especialização em terapia ABA, com foco em autismo, né, em transtorno do espectro autista. E a ideia com você aqui, Eika, hoje é discutir a respeito da educação, ou dos aspectos escolares da criança com o transtorno do espectro autista. Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, João, assim, um prazer estar aqui com vocês hoje e para falar de duas paixões minhas, sabe? Que é educação e autismo. Vamos tentar fazer acho que vou colocar um bate-papo legal, onde a gente possa estar abordando todos esses temas de uma maneira bem, sabe, pontual, didática e que a gente possa conseguir alcançar muita gente através desse vídeo. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você falasse, quer dizer, o autismo, como se falava antigamente, atualmente se usa o termo transtorno do espectro autista. E Uhum. isso se justifica, na verdade, o transtorno ele englobou uma série de outras condições que, na verdade, não tinham esse termo do autismo, né? Mas, por outro lado, quer dizer, atualmente a gente tem uma condição que ela é muito variável, né? Ou seja, o espectro é justamente porque pessoas podem ter características diferentes e condições diferentes, com limitações diferentes, necessidades diferentes, né? Então, eu diria que o primeiro Uhum. passo, quando a gente está falando em uma educação e inclusão escolar da criança autista, seria entender quais são as limitações, as dificuldades que aquela criança possa ter e que vão interferir no ambiente escolar, né? Então, quais são as principais características que essas crianças podem ou não ter e que vão influenciar na educação dela? Tá, então vamos começar assim. Vou começar assim com uma linha do tempo, tá, João? Então vamos lá, assim. Eu tenho aqueles casos dos meus pacientes, dos meninos que chegam pra gente, com diagnóstico já fechado, ok? Alguns que estão ainda em fase diagnóstica. Eu diria assim para você que a escola talvez seja o local que a gente vai ter uma maior, sabe, assim, variedade de tudo que você possa imaginar. Os meninos chegam muitas das vezes e são até encaminhados para alguns atendimentos em função da escola, porque eles percebem alguns comportamentos que não estão adequados. Adequado que eu quero dizer aqui, gente, não é bem assim um preconceito, isso, aquilo, outro. Você vai perceber, de repente, assim, uma agitação excessiva, um não ouvir, o dificuldade no relacionamento, sabe, com os outros pares, o brincar sozinho, que também temos que entender que algumas crianças vão brincar sozinhas, mas algumas coisas que vão destoar. Então, assim, uma boa escola, que eu digo muitas das vezes, um bom professor também, ele percebe algumas coisas, mas a escola não é lugar de diagnóstico. A escola, muitas das vezes, acolhe e pode encaminhar. Eu brinco às vezes que eu estou conversando com a professora e a professora me fala assim, ela me descreve uma criança que antigamente a gente chamava de autismo, como você colocou, hoje a gente chama de TEA, né, transtorno do espectro autista, e como você bem falou, o espectro englobou muita coisa. Eu diria que ele abriu um guarda-chuva onde várias coisas estão ali dentro. Então, aquele menino lá que a gente via antigamente, que um dos primeiros filmes que apareceu sobre autismo era Meu Filho, Meu Mundo, era aquele menino que tinha as estereotipias, tinha ecolalia, se balançava, aquela coisa toda, ele já não é mais aquele ali, aquele autista clássico que a gente já conseguiu ver ao longo da vida. Uma coisa que é interessante também, porque até na escola também, diferente de uma síndrome de Down, algumas síndromes, que está na cara, você observa que a criança tem alguma coisa diferente, no autismo não. Normalmente a gente tem meninos, entre aspas, sem nenhum tipo de, né, de sinais, aquela coisa físicos, mas que eles apresentam esses sinais nesse neurodesenvolvimento dele. Galder falava uma coisa que me chama muita atenção. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança é autismo. E a gente vai levando isso para o longo da vida. Então, assim, dentro da escola, muitas das vezes, o que vai acontecer? A professora percebe uma desatenção maior, mas lembrando que a desatenção pode estar em outros diagnósticos. Mas ela percebe essa desatenção, parece surdo, assim, às vezes não ouve o que você está falando, mas a gente tem que pensar primeiro, nós temos que deixar de lado se tem algum problema auditivo ou não. Então, você é um processo também de retirada ali do que poderia ser ou não, né?
Então, vamos lá, a gente vai ter alguns comportamentos inadequados, algumas rotinas muito, muito arraigadas, porque quando muda alguma coisa do lugar, ele sai fora do contexto, aquela coisa toda. E isso, assim, eu estou colocando, sabe, João, assim, numa escola que recebe uma criança com 6 a 7 anos de idade. Quando ela está no maternal, você consegue perceber algumas diferenças. Quando chega na fase da alfabetização, aí eu vou usar um termo que eu uso muito aqui em Brasília, que é o bicho pega, porque aí as coisas ficam mais difíceis. Muitas das vezes, quando a criança não consegue acompanhar, ela tende a fazer o quê? Ela tende a ter comportamentos, muitas das vezes disruptivos, porque ela não está acompanhando aquilo lá. E ela tem que, de alguma forma, mostrar que ela está ali. Então, assim, a gente tem que lembrar também de uma coisa que eu acho que é importante: o atraso na linguagem é uma coisa comum. Então, às vezes, você recebe no consultório crianças que vêm com 5, 6 anos de idade com atraso na linguagem. E eu tenho pais que falam para mim assim: Eica, na minha família é comum falar mais tarde. Controle de esfíncteres. Eu ouço às vezes pai falando que na família dele é comum a criança fazer o controle de esfíncteres, né? Do cocô e do xixi, lá pelos 7, 8 anos de idade. Mas são coisas que levantam para a gente alguma coisa. Eu, particularmente, no consultório, quando eu pego criança muito pequena, quando o pai está começando a caminhar nessa coisa do diagnóstico, eu costumo encaminhar para uma estimulação, tá? Aqui em Brasília, nós temos uma estimulação precoce, que é um programa. Então, quando a criança apresenta um atraso na linguagem, a gente já pode estar encaminhando, porque vai ser feita uma estimulação para depois estar, sabe, fazendo os devidos encaminhamentos. Mas eu acho que a escola fica atenta muito assim a esses comportamentos, a essa questão do atraso na linguagem, a questão da atenção dele, as rotinas muito arraigadas, aquela coisa toda. E também uma coisa que chama muita atenção é essa questão do entrosamento social. Se ele brinca com outras crianças ou não, brincar sozinho, se ele parece que fica no mundinho dele ou não. Isso eu estou falando do mais ou menos assim, dentro do autismo mais clássico. Mas a gente também tem os outros, o TEA nível 1 hoje, que seria o antigo Asperger antigamente, e dá até arrepio na minha pele, é aquele que de repente aparece na televisão, muitas das vezes, pode ser altas habilidades, mas que sabe todas as bandeiras, sabe todos os países, sabe tudo com 3 anos de idade. É um menino que está fora da curva e que a gente tem que também separar joio do trigo ali. Porque às vezes tem aquela exposição, meu filho é muito inteligente, meu filho faz isso, aquilo, outro, mas podem ser hiperfocos também, né? Ótimo. Bom, e de fato esse é um fator que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a Uhum, questão cognitiva dos autistas, né? Mas, uhum, então assim, além das habilidades acadêmicas, ou seja, é a alfabetização, é aprender a fazer as contas básicas aí da matemática, aprender uhum, história e tudo isso, né? Existe um outro aprendizado que é comum a qualquer criança na escola, que é o aprender a estudar, né? Então, aprender a permanecer sentado, é aprender a prestar atenção, a esperar a sua vez de falar, né? É saber falar na hora que tiver que falar. É, a questão é que isso pode ser muito natural para algumas pessoas, para a maioria das pessoas que não têm autismo, e uma dificuldade grande e que precisa ser trabalhada especificamente no autismo, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer como é que isso pode ser trabalhado? E mais do que isso, quem é que tem o papel de ajudar a criança nesse tipo de desenvolvimento? Porque obviamente ela está indo ali para a escola. Quem é que, se ela precisa de uma atenção especial, quem é que costuma fazer esse tipo de trabalho? Hoje em dia, assim, João, o que que acontece na realidade? Eu vou só voltar um pouquinho antes de chegar nisso aqui. Todo pai que coloca seu filho na escola, por mais que você fale assim, ó, meu filho tem um diagnóstico de TEA, eu quero que ele tenha a socialização na escola, tá? Não é só isso. A gente espera que tenha uma aprendizagem. É muito difícil colocar assim que eu não espero que ele alfabetize, que ele acompanhe a turma. É o que eu mais ouço, sabe, João, nesse aspecto todo. Então, assim, hoje existe uma lei, né, que coloca que o autista tem direito a um monitor, a um acompanhante com ele. Mas assim, o que que acontece? Eu tenho um menino que eu brinco que são safos, sabe? Do tipo assim, se ele percebe que tem alguém que está por conta dele, ele apronta. Eu tenho meninos assim.
Então, na realidade, é uma figura do auxiliar que está em sala também para poder auxiliar essa criança. O professor também precisa estar atento, mas vamos pensar um pouquinho. Eu estou falando de turmas hoje aqui, e estou falando mais no contexto de uma escola particular, porque na escola pública é diferente, tá bom? Mas num contexto que um professor tem 30 alunos numa sala. 30 alunos e, às vezes, um diagnosticado, outro não diagnosticado, e ele tem que dar conta de tudo. Às vezes, se o pai fala, mas o professor... Eu falei, gente, é quase que impossível. Mas acontece, tá? Tem professores que são, assim, que eu brinco, na pandemia eu tive professores que tinham que publicar, sabe? Porque o que eles fizeram, ninguém acredita. A gente, sabe, eu fico babando de ver, assim, teve professor que não fez nada, mas teve professor que, cara, é muito lindo. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente precisa desse apoio. Uma criança autista, se você pensar, ela não vai conseguir ficar naquele timer ali de 1 hora todinha, 40 minutos sentadinho sem fazer nada. Sabe, é só observando, só ouvindo a professora. Ele vai ter momentos em que ele vai precisar levantar, que ele vai fazer uma estereotipia, que ele vai precisar sair da sala, que ele vai ir ao banheiro, que ele vai fazer outras coisas e depois ele volta o foco. Isso eu estou colocando de uma criança que tem um cognitivo preservado. Porque eu vou ter casos, por exemplo, que você percebe claramente que não existe. A gente vai ter que ter adaptação curricular para ele também. A gente vai ter que ter propostas de atividades diferentes. Se eu tenho um menino que é muito bom em matemática, ou já está lendo uma sala de alfabetização, o que ele vai fazer? Ele vai dar trabalho. Por quê? Porque ele já sabe aquilo tudo. Ou ele vira o chato da turma, né? Ou ele vai dar trabalho. Então, a gente tem que pensar em atividades diferenciadas para ele. A gente tem que perceber naquele momento, porque nenhum comportamento ele acontece por acaso. Ele tem sempre alguma coisa que inicia, ele tem um gatilho. A gente tem que conhecer. Para isso, João, nós temos uma questão que chama PEI, que é um planejamento de ensino individualizado, que toda criança especial, e eu vou colocar aqui assim especial, mas vocês entendendo que tem um desenvolvimento diferenciado e que necessite, tem que ter acesso, onde a gente vai colocar quais são os objetivos. E nesses objetivos vai estar elencados também que ele precisa de tanto tempo dar uma saída, ou que ele precisa ter uma outra atividade do lado, que ele tem que ter uma maneira diferenciada de você estar agindo com ele. E isso tem que ser feito. Ótimo. Agora, como a gente aqui no Brasil tem muito essa questão, né? Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, né? E tem que lembrar que o direito, nem sempre você ter direito àquilo lá é bom para Não você, acontece. né? E o que eu queria levantar com isso? Quer dizer, ao mesmo tempo em que um profissional de apoio ele tem todos esses benefícios que você está falando de ajudar nessas adaptações necessárias, ele de alguma forma pode prejudicar o desenvolvimento de uma independência um pouco maior dessa criança. Então, o que Sim. eu queria levantar para você? Quer dizer, o profissional de apoio, todo autista precisa ter esse profissional de apoio, né? Ah, Uhum. ou ele pode ser até prejudicial em algumas situações. Cada caso é um caso. A gente vai ter casos de meninos que não vão precisar. Eu tenho casos de meninos que se incomodam com a presença, não querem. Na medida que eles vão adolescendo, por exemplo, eles querem o mínimo possível ser diferenciados. Isso eu estou colocando porque, assim, vamos pensar um pouquinho. Eu vou ter crianças que vão terminar o ensino fundamental 1, o fundamental 2, com apoio, tudo. Vão entrar no ensino médio e começam a perceber as diferenças. Eu tenho outros não, dependendo do quadro dele, se é nível 1, nível 2 ou nível 3, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito claro com a equipe, porque assim, normalmente quando a gente pensa no autista, a gente pensa em várias pessoas atendendo. É claro que a gente sabe que o acesso na rede pública a esse tipo de atendimento é muito difícil, porque não tem a oferta tão grande. Psicopedagogo, por exemplo, é luxo, entendeu? PO, muitas das vezes, dependendo do estado que você está, também é luxo. Psicólogo, por exemplo, você pode encontrar um ou outro, mas que está com assim, ele tem todos os casos de um posto de saúde ou de um centro para ele atender. Então é muito difícil essas coisas todas, a gente tem que estar pensando. Particular é um tratamento que não é barato também, né, João? Então, assim, mas o que acontece? A gente faz planejamento. Aqui, por exemplo, o que eu faço?
Eu converso com a escola, muitas das vezes elas acenam para mim, Ica, achamos que não é preciso, porque ele está dando conta. Ok, mas nós colocamos de stand-by ali, se precisar, a gente tem esse apoio. Muitas das vezes também, a gente tem ele diluído na sala para todos, e no caso de necessidade, ela opera. Mas ela não fica do lado dele, como vou usar um termo assim, como se fosse uma babá. Não é isso. Ela fica ali caso haja necessidade. E você pode já até identificar previamente, para, olha, em tais disciplinas, em tais tipos de atividade, ele vai precisar Sim, ter alguém do lado, em outras ele não vai precisar sim, ter essa pessoa ao lado. sim. Você sabe o que é uma coisa interessante hoje? Assim, eu lembro que eu fiz uma formação muitos anos atrás e teve um profissional que chegou, né? E assim, ele era psicólogo, mas trabalhava muito com a questão de jogos, aquela coisa toda. E ele foi falar da alfabetização. E ele colocou uma coisa que é muito fantástica. Assim, se você pensar, hoje não é exigido mais a letra cursiva para redações, no Enem, no PAS, no vestibular, aquela coisa toda. Aí eu lembro dele falando uma coisa muito fantástica, porque algumas escolas ainda têm aquela coisa assim, porque precisa fazer a letra cursiva. A letra cursiva, ela exige muito mais a coordenação motora do que qualquer outras letras. E aí, ele, no dia da palestra, ele falou assim, o bom alfabetizador é aquele que atrasa a leitura para que ela possa acompanhar a escrita. Por quê? Porque escrever dói a mão. Aí foi uma rebuliço, todo mundo brigando, mas eu entendi o que ele quis colocar. Porque muitas das vezes, assim, o processo de alfabetizar, assim, você faz leitura de mundo, você começa a fazer leitura de placa, de rótulo, aquela coisa toda, e é muito natural. Na hora que você vê, ele está lendo. Mas na hora que vai passar para o papel, é a dificuldade. Eu não quero, está doendo na mão. Isso eu estou falando dos falantes. Não quero, não sei o que, tudo. E assim vai. Então, a gente tem que verificar, assim, o PEI. O PEI é fundamental para poder elencar quais as matérias que ele precisa do acompanhamento, quais que ele não precisa, quais que ele precisa de uma adaptação, quais eles não precisam. E hoje eu tenho uma coisa muito legal, sabe, João? Hoje eu acompanho alguns pacientes meus antigos que estão na universidade. Então, muitas das vezes eu tenho que ir para departamento de física, departamento de história, departamento, sabe, N departamentos para conversar sobre o meu paciente. E é muito interessante. Ótimo. E, assim, pelo que deu para levar até aqui dessa discussão, é que, de fato, a necessidade pode ser muito variável, nesse sentido, estou falando do extra-acadêmico, né? Em Sim. alguns casos, com necessidades mais menores, o professor principal ele pode dar conta disso, um ajuste, orientações podem ajudar para isso, em outros casos precisa de um apoio e aí de fato tem que ter o profissional aí que faz isso, né? Sim, e uma coisa que Ótimo. também que eu queria colocar, sabe, João? Às vezes, assim, é muito comum, assim, em várias escolas, assim, eu gosto do professor que ele aceita desafios, tá? Quando fala assim, eu tenho essa formação, eu tenho aquela, eu nem gosto muito assim, porque eu acho que é aquele que põe a mão, sabe? Aquele que sabe o que está fazendo, aquele que vira para mim e fala assim, vamos tentar. Então vamos, né? Vamos lá. Por quê? Porque, assim, às vezes, assim, a titulação, ela não me diz tanta coisa. Tem uma coisa que fala muito na medicina, meus médicos normalmente falam assim, Eica, hora de voo, né? Hora de voo é muito importante. Essa experiência, nenhum autista é igual ao outro, nenhum TEA é igual ao outro. Você pode atender um monte, cada um vai te surpreender de alguma forma, cada um vai te trazer uma coisa diferente. Eu aprendo com cada TEA que chega no meu consultório. E assim, desde o nível 1 ao nível 3, porque quando a gente fala assim, acho que é importante a gente colocar o nível 1, pouco suporte, né? Mas tem suporte ainda, não é que é fácil. O nível 2, médio suporte. O nível 3, muito suporte. Então, eu estou falando, às vezes, do menino, né, eu vou colocar menino assim, porque eu carinhosamente chamo de menino, mas entendo a área do desenvolvimento que eles estão, que isso é importante, porque a gente não pode tratar como bebê um cara que está com 18 anos, 17 anos de idade, ou mais velho, aquela coisa toda. Eu penso numa educação ao longo da vida. Então, aí a gente entra numa questão educacional do que a gente pensar assim, será que esse modelo educacional é o adequado para ele? O que adianta, João, contar de 1 a 1000 se não sabe pegar um troco numa padaria? O que adianta saber todas as cores do universo se não sabe nem trocar de roupa?
O que que Mas é adianta? avaliar as prioridades aí para Sim, ensinar aquilo que ele precisa, né? Até porque. eu gosto muito do termo funcionalidade. Eu acho que eles precisam dessa funcionalidade. Essa. E aí eu gosto de outros temas que a gente até pode trazer no outro momento, João, como currículo funcional, algumas coisas assim, tá bom? Vamos lá. Uhum. Inclusive, essa é uma discussão que a gente já teve, né? De se falar muito nos níveis de autismo, né? Antigamente se falava que o nível um seria um nível leve, né? E aí isso é um problema, porque na verdade até a própria definição do autismo ah, Uhum. envolve a pessoa ter uma dificuldade, um impacto significativo na rotina daquela pessoa, né? Então, se tem um impacto significativo, ela não é leve, ela pode ser mais ou exigir mais ou menos suporte, mas não é que ela é leve, né? E mesmo essas pessoas que podem ser super inteligentes, que têm um QI acima da média, até superdotação, elas também vão ter limitações e também vão ter, senão ela não tem autismo, né? Sim, sim, sim. E eu acho que é importante a gente ter essa noção, sabe, João? Sim, A gente falava de um tema assim, hoje eu tenho, sabe um termo que era usado muito assim, olha, Deus te deu porque você consegue carregar, sabe uma coisa assim? Aí eu tenho mãe que fala assim, não vem com essa frase, eu tô cansada de ouvir, porque tem a dificuldade. Tem as dificuldades que vão aparecendo ao longo da vida, e eles têm que aprender a lidar e incomodam. E assim, é o filho, a gente luta pelo filho, a gente faz de tudo, mas tem coisas que incomodam. E eles cansam também. sem Todos dúvida. cansam, né? Uhum. Bom, a capacidade cognitiva de uma criança com TEA pode ser muito variável, né? Então, Sim. existem aquelas pessoas que têm um baixo nível cognitivo, né? Ou seja, Uhum. uma deficiência intelectual, e tem outras que apresentam uma capacidade cognitiva dentro da média ou até acima da média e até o diagnóstico de altas habilidades e superdotação, né? Uhum. Então, quer dizer, aquela ideia de que não, o autismo tem mais dificuldade, não, ele pode ter dificuldades específicas, mas não é necessariamente uma dificuldade mais completa, né, em termos acadêmicos. O que muda no sentido de adaptação escolar entre essas pessoas que têm uma deficiência intelectual e aquelas que têm altas habilidades? Eu acho que assim, João, eu diria assim para você, antigamente eu colocava uma coisa, o pessoal ficava bravo comigo quando eu colocava, mas eu vou colocar para você aqui, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. Um diagnóstico de altas habilidades, ele me incomoda tanto como de deficiência, tá? Aí, mas por quê? Porque em ambos os dois casos, há uma dificuldade de se encaixar. Então, se eu pego um menino com altas habilidades, que tem um hiperfoco no assunto e não consegue sair daquele assunto, aquela coisa toda, ele se torna, muitas das vezes, um cara meio chato, porque ele só fala daquele assunto. Então, pensa uma criança com 9 anos de idade, eu tive um desses, que só falava de avião, 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 avião e avião e todos os tipos, e você, olha aí, você tem que estudar para dar conta do assunto, tá? Então, assim, e ele falando esse tempo todo disso na escola. Então, ele acha muito chato qualquer outro tema, porque ele quer falar sobre aquilo. Então, você tem que trabalhar com essa coisa do hiperfoco dele. E você tem que, às vezes, assim, a gente chama de reforçadores, tá? Eu trabalho muito com reforçadores. Se eu tenho um reforçador que é avião, então eu faço uma pesquisa em tudo que tem de avião, eu posso fazer uma pasta fonológica de tudo que é avião, colocar ali tudo, começar a buscar com ele coisas sobre isso, porque eu estou aguçando a questão da leitura, de comparação, seriação, fazer um monte de coisa, eu posso utilizar. Mas eu também tenho que saber que eu tenho que ampliar esses horizontes dele para outras atividades. Então, assim, muitas das vezes, assim, um autista, né, um TEA que tem esses hiperfocos, que tem ele vai ter que trabalhar também, porque muitas vezes o timer dele também é menor. Ele não quer ficar ali, porque ele já acha que ele é muito bom. Outro dia eu ouvi de um que foi muito engraçado, que foi uma coisa assim, é, ele é bom na habilidade de letras, né? De comunicação. E ele estava quase reprovando em comunicação, entendeu? E ele me tira uma notaça agora no vestibular, uma notona mesmo, né? Eu, cara, você quase ficou de recuperação em redação. Ele, mas aquela professora minha não tinha capacidade para me corrigir minhas redações, você acredita? E ele, por isso que eu não entregava. Eu falei, cara, olha só, tem que fazer.
entendeu? Sim. Como você pega, às vezes, na habilidade ainda de um, pegar comunicação ainda. Eu tive um outro uma vez que virou para mim que ele tinha ido mal em matemática, porque ele tinha que ter o professor, tinha que ter outras questões da matemática. Ele, Eica, eu sou altas habilidades também nas áreas de humanas. Eu, fulano de tal, olha só, se você não conseguir fazer a média nessa outra matéria aqui, você vai reprovar, você vai repetir, entendeu? Mas eu brinquei assim, porque ele tem que ter o esforço, porque muitas das vezes é mais cômodo não ter, fazer só naquilo que é bom para ele. Tá? Então, são as dificuldades que a gente tem que ter. No caso do autista, que não tem, que tem uma deficiência associada, aquela coisa toda, existe a necessidade de adaptações. Muito provavelmente ele vai estar no 4º ano, mas com nível de 2º ano, entendeu, João? Ele pode estar no 6º ano com nível de 4º ano. Então, os livros terão que ser adaptados, as atividades que vão ser colocadas para ele também, é uma prova diferenciada. Eu tenho paciente, às vezes, que chega que você morre de rir. Ele vira para mim, eu não quero prova adaptada, né? Eu, por quê? Porque ela é maior. A gente não faz frente e verso, muitas das vezes, só frente, né? Porque se tiver o verso, ele nem lembra que tem o verso, entendeu? E ele fala, a minha prova é maior do que a do outro. Então, você tem coisas hilárias. E isso eu estou falando de um autista falante, um autista que tem condições, aquela coisa toda, e que tem algumas dificuldades. Mas é muito comum essas adaptações acontecerem. O livro que é usado é um livro que é de uma série mais baixa, um ano mais baixo, na realidade. Os exercícios são feitos de maneira diferenciada, são cobrados de maneira diferente também. É uma prova mais enxuta e você vai levando. Agora, a gente tem também, João, assim, aqueles meninos que, de repente, esse tipo de ensino formal não é o adequado, entendeu? Que ele Tá. precisa de outras atividades. Só queria te cortar um pouquinho antes, eu vou querer entrar nesse detalhe, mas eu acho que isso que você estava falando antes era importante, né? Que é aquela pessoa que ela não está conseguindo acompanhar o nível acadêmico dos colegas da sala dele. Então, vamos pegar, por exemplo, uma criança que está ainda tentando ser alfabetizada e a classe já está num nível de interpretação de texto, de outras coisas que, teoricamente, que vão ter como princípio básico que aquela criança já esteja alfabetizada. Né? Uhum. Ah, isso é bastante comum dentro do TEA. Né? Sim. Como é que você vai fazer para manter uma criança que, vamos dizer, ela está sendo alfabetizada junto com colegas que estão fazendo interpretação de textos? Difícil. A professora tem que ser, tipo assim, The Flash, né? Ela pode proporcionar, assim, enquanto os meninos estão com um texto maior, muitas das vezes eles se mantêm em sala ou eles são retirados, muitas das vezes, naquele momento, para ter um atendimento individualizado, tá, João? Isso é comum, não é incomum. Mas a gente pode tentar fazer assim, eu vou falar, de repente, sobre o ciclo da água, né? Estou falando na sala com todos os meninos que estão lendo. Então, eu vou ter que ter um preparo com mais figuras, com outras coisas, vou ter que ter, muitas das vezes, um auxiliar do lado, monitorando o que está sendo feito, se ele estiver na mesma sala, tá? Ou, de repente, organizando isso. E isso assim, é como se fosse, assim, eu diria assim que é a costura educacional, sabe, pedagógica. Que a gente, muitas vezes, não tem mãos para tudo isso, mas nós vamos ter que alinhavar isso, buscar histórias que adaptam ali, ou histórias em quadrinhos, ou alguma coisa assim, para que ele possa estar naquele tema, porque às vezes não tem a leitura, mas a oralidade está preservada. Ele consegue falar oralmente, mas ele não tem a coisa da, né, concreta mesmo, da escrita e da leitura. Eu tenho menino que dá show oralmente, mas não consegue na questão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Qual que é o nível dele? O que ele consegue fazer? É legal, nesse momento, retirar para ele estar numa outra sala, num outro trabalho, mas ele pode estar na sala, por exemplo, se a matemática for forte dele, ele pode estar em matemática, ele vai estar numa atividade artística, ele vai estar, de repente, na educação física, em outros momentos. Então, vai caber mesmo, isso vai estar no plano de ensino individualizado, tá? O que pode ser feito? Agora, tudo bem, a gente tem o plano, né? Agora, quem é que faz essa adaptação? Porque o professor tem mais 30 alunos ali para estar dando atenção, né? Essa adaptação é uma atividade que cabe ao auxiliar, né? Ou é uma coisa que o auxiliar não, ele só vai aplicar aquilo que foi orientado pelo professor principal? Normalmente o auxiliar ele aplica, porque normalmente esse auxiliar que a gente está falando, em algumas escolas ele é contratado, em outros lugares ele é um estagiário.
às vezes de letras, de pedagogia, de psicologia, aquela coisa toda. Então, assim, é a equipe pedagógica da escola, é assim, a orientadora, muitas vezes a coordenadora, que vai sentar com o professor, que vai sentar com os profissionais que atendem essa criança, vai ver também o que a família tem, porque, assim, é muito interessante você ter, assim, qual é a expectativa dessa família com esse ano escolar? Que tem. Eu tenho família que fala, eu quero só que ele frequente, eu quero só que ele vá, eu quero que ele tenha um espaço, entendeu? Então, assim, mas nós vamos planejar ali junto. E esse material todo, ele é bolado. Eu tenho escolas que você fica, assim, apaixonada, sabe, João? Porque, assim, eu fico apaixonada com o material. Elas me mandam, muitas das vezes, para eu dar uma olhada do que eu estou achando. Outras é super difícil. Eu já tive escola, por exemplo, que o professor vira para mim, olha, eu não recebo para fazer o material diferenciado para esse aluno, entendeu? Então, o que eu vou fazer? São 10 questões, eu vou considerar 5 e ele resolve as 5. Você acredita? Vamos lá. O plano educacional individualizado. Quem é que é responsável por montar esse plano? A escola, a equipe pedagógica da escola, e que pode estar junto com os profissionais que atendem a criança e também com o professor e o auxiliar entra para poder também estar construindo isso. É todo mundo junto, não é uma pessoa Mas só. geralmente é o professor, é o pedagogo, vamos dizer, alguém que tem formação em pedagogia. A coordenadora pedagógica senta com o professor, sim, tem que ter, entendeu? Assim, Agora, senta. normalmente, principalmente o TEA que já esteja, ele vai precisar ter talvez uma orientação mais profissional aí, né? Aí, os profissionais juntos, né? Eu entro muitas das vezes, tá? Eu recebo muito pay para mim, para eu dar uma olhada antes, até antes de entregar para os pais, tá? Para a família. É importante que a família esteja com eles na mão também, entendeu? Para poder dar uma olhada no que está sendo feito, aquela coisa toda. Eu Mas falo assim, é porque logo. mesmo escolas, vamos dizer, no nível privado mais alto, elas podem ter um psicólogo, mas normalmente não tem alguém que, claro, pode até ter, mas não é rotina que tem alguém que de fato entende o autismo. Então, assim, para fazer o PEI, muitas vezes quem vai ajudar, orientar, coordenar isso vai ser alguém de fora, Sim, vai ser alguém que faz parte da equipe desse menino, alguém que já atende ele, aquela coisa toda, vai mesmo que fora da auxiliar. escola. Vai. Muitas das vezes sim, sabe, João? Assim, infelizmente, assim, eu vou dizer uma coisa para você, não é obrigatório ainda ter um psicólogo em cada escola. Seria o ideal, tá? Eu acho que até é desumano. Às vezes a gente tem na rede pública um psicólogo responsável aí por 5, 6 escolas, sabe? Assim, que não dá conta, não vai fazer o serviço assim, né, com excelência que deveria ser feito. Outra coisa que a gente tem também, o MEC preconiza que toda escola tem que ser inclusiva, mas ele não coloca lá na lei como que se dá essa inclusão. Exato, Quais exato. são os caminhos para essa inclusão? O que precisa? Só que tem que ser inclusiva, entendeu? E aí é uma briga eterna, como você falou ali no início, aquela, né? Tudo. Então a Tá. gente está caminhando nisso, mas assim, normalmente é a equipe que chama, que apresenta esse PEI, aquela coisa toda, que é discutida nesse sentido todo. Ótimo, eu vou chegar um pouco nessa discussão daqui a pouco, mas Eu vou só para adiantando, hein? a gente não perder um pouco a discussão, você estava falando que para algumas dessas crianças com TEA, o sistema tradicional educacional pode não ser o mais adequado, né? E acredito que isso seja válido especialmente para aqueles casos em um estágio mais avançado, pessoas com maior deficiência da parte intelectual ou da parte de comportamento, de todo o resto, né? Então, aquela pessoa que tem uma maior dificuldade para acompanhar a rotina dos outros alunos, né? Qual que é esse momento? Quando que você olha para uma pessoa e fala, olha, acho que a escola não está sendo boa para você, precisa de alguma coisa diferente? Eu vou falar um termo que eu aprendi, tá, João? Quando tem sofrimento, tá? Quando tem sofrimento para a criança, quando existe sofrimento para essa família, quando há o sofrimento também dentro da escola, tá? Assim, você percebe que, assim, que, sabe, sabe? Assim, eu acho que quando uma criança não quer ir para uma aula, vamos supor uma criança não verbal, autista, né, ou TEA, não quer ir para uma aula, está com dificuldade de entrar naquela sala, quando ele evidencia que aquele não consegue ficar ali, aquela coisa toda, tem alguma coisa acontecendo que a gente tem que entender, né? Tá muito puxado, não tá? Ele não está dando conta? Como é que é isso?
comportamento que eu falo assim, um menino que vive só fora da sala, só no corredor, que bate em todo mundo, que de repente grita o tempo todo, que assim, a gente percebe que nós precisamos de uma outra dinâmica. Brasília, eu sei que tem um modelo educacional diferenciado, até na rede pública também. A gente tem aqui salas, né, classes especiais, que são questionadas, porque tem pessoas que entendem que todo aluno tem que estar incluso. Mas eu questiono assim, eu preciso de uma sala reduzida, eu preciso de menos crianças na sala para que possa ter uma atenção. E isso eu estou falando de uma experiência de muito tempo. Há necessidade, sim. A gente está falando isso ainda incluso num colégio regular. A gente aqui em Brasília ainda tem centros de ensino especiais. Aí o pessoal, é depósito, é isso, é aquilo outro. Não. Eles têm uma modalidade de atendimento diferenciada, onde vai incluir muitas das vezes a natação, atividade física diferenciada além da natação, que vão ter aulas de oficinas, que vão ter, sim, oficinas pedagógicas também, onde vai se trabalhar um pouco da questão da leitura, do momento que ele está, escrita, aquela coisa toda. Vai ter uma horta, vai ter, sabe, assim, outras possibilidades que talvez sejam mais adequadas. Eu acho que a gente tem, quando eu falei do sofrimento, é quando você percebe que não está dando mais, que não está tendo esse desenvolvimento, que ele não está feliz, que está sofrendo. Então a gente precisa reavaliar. Eu encerrei a minha carreira dentro do serviço público aqui em Brasília, num centro de ensino especial de adulto. Adulto, assim, dos 14 até, porque não tem a finitude ali, né? E assim, eu pude ter assim vários contato com pais que eu atendi os filhos quando eles eram pequenos, entendeu? E eu tive pais ali que falavam assim, Rica, ele vir para cá com 50 anos de idade, pensa, porque a gente pensa no autista pequeno, né? E adolescente, mas eles vão envelhecer. Então, assim, o que é a proposta? Dele ter esse contato, dele poder ter, sabe, estar ali, para os pais poderem, naquele momento, descansar um pouco também, sabendo que o filho está sendo bem assistido. Então, a gente tem que pensar, mas eu acho que a palavrinha mágica ali é sofrimento. A gente tem que ficar de olho nisso. Ótimo, acho que é importante isso, e dentro disso daí, aí a gente vai ter que talvez fazer uma análise, porque obviamente que a gente tem, quando a gente vê um vídeo na internet, a gente tem aquele mundo ideal, né? E a gente sabe que na prática esse mundo ideal, você pode pagar R$ 10.000 por mês na escola, mas mesmo assim você não vai ter esse mundo ideal, né? Pode ter um monte de outras coisas, mas vai ter as dificuldades, né? Tem, e só para Então, dar uma assim, João, às vezes eu recebo da escola, e eu acho que a gente tem que ouvir isso também. Eu tenho escolas, Eica, nós fizemos tudo, nós tentamos tudo, e a gente está percebendo que a gente não está conseguindo. Quando eu ouço um pedido de apoio, de pedido de socorro, assim, eu acho que ele vem muito sincero do que aquele que fala, estamos fazendo, não fazem nada, você concorda? Assim, eu acho que a gente tem que ouvir. E não é fácil para um profissional, não é fácil para uma escola jogar a toalha, entendeu? Mas a gente tem que entender o que está por detrás daquilo ali. E aí eu acho que é por aí mesmo. no mundo real, a gente sabe que não é fácil para alguns, mas é fácil para outros, né? Quer dizer, a gente Uhum. sabe que tem gente que quer jogar a toalha rápido porque não quer ter o. Tem que entender o Não, momento de cada um. é. Uhum. Agora, isso infelizmente a gente não tem às vezes como mudar. Então, esse sofrimento ele pode estar associado à capacidade limitada em prover as necessidades daquela criança, né? Ou seja por uma capacidade, ou seja por falta de vontade mesmo, né? Que pode acontecer ou pode estar associada a limitações da própria criança. Então, tem vezes que você pode fazer tudo que poderia ser feito ali, tentou fazer tudo, e aquele, de repente você chega e fala, olha, tá bom, acho que não tem mais o que fazer. Quer dizer, agora, a partir daqui, talvez a gente tenha que ter um nível de atenção um pouco diferente do que estaria nessa escola, nessa classe, e precisa de alguma coisa, seja uma coisa especial, seja um outro lugar, coisa nesse sentido, né? Mas Sim, eu um acho que dos... quando os recursos, né, o João, tem que se esgotar esses recursos e a gente perceber isso tudo. É difícil, viu? Não é fácil, não. Até você chegar nesse ponto, que é uma hora de uma mudança, é uma hora de mudar uma chave, é difícil. Isso. E agora o outro ponto que eu queria Uhum. chegar não é diretamente ligado ao aspecto educacional dessa criança, mas ao ambiente educacional, que um dos características do TEA é justamente os problemas de interação social, né? E
a gente tem que pensar que ele está numa classe, às vezes, com crianças de 7 ou 8 anos, que não necessariamente tem a capacidade de compreensão das condições daquela criança e, eventualmente, não tem como negar que, eventualmente, possa ter colegas em que os pais também não têm o interesse nesse tipo de inclusão, de associação que, não, eu quero o melhor para o meu filho e ele não é o melhor, ele não é ele tem essas dificuldades que isso existe, a gente pode saber que está errado, né? E o bullying é um problema que certamente essas crianças podem e muitas vezes enfrentam, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar a interação social entre a criança com TEA e, de fato, com um comprometimento maior da interação social com os seus colegas? Super difícil a pergunta, hein? Mas vamos lá, né? Vamos tentar. O que acontece na realidade? Assim, eu acho assim, que até se a gente pegar um TEA nível 1, por exemplo, né? Eles são mais suscetíveis, até porque figura de linguagem, piadas, chacotas, eles não entendem, tá? Eles têm uma dificuldade, é uma característica do próprio quadro, sabe? Então, muitas das vezes, eles não percebem que eles estão sendo, vou usar um termo assim, né? Entre aspas, sacaneados, por exemplo, tá? E lá pelas tantas, assim, a gente nós estamos falando do bullying, que é uma violência psicológica na realidade, tá? Que hoje é muito comum na realidade. Então, assim, a gente vai ter que proporcionar essa clientela nossa, esses meninos, possibilidades que ele possam, sabe, se sobressair, possibilidades em que ele possa, sabe, mostrar aquilo que ele sabe também, que eles possam ser respeitados, eles precisam conviver, eles precisam estar presentes. Às vezes teria que ter um mediador, que na hora que percebe que o negócio está extrapolando, ele tem que entrar. Todas as possibilidades, assim, não adianta dar uma bronca daqui 48 horas, porque, sabe, tem que ser momentâneo. Olha, esse tipo de atitude não pode aqui, nós não aceitamos. Eu diria assim para você que assim, é muito comum às vezes, assim, e eles não percebem, tá? E quando percebem, eles têm já, depois de muito tempo, uma noção do que está acontecendo e vem uma raiva muito grande, aquela coisa toda, porque eles não conseguiram fazer nada naquele momento. Então, assim, as brincadeiras de mau gosto, às vezes, assim, de 7 para 8, por exemplo, é muito comum dar um carrinho, derrubar, na hora que vai jogar bola, não deixar ele ficar ali, falar que ele é café com leite, sabe? São falas que são usuais na realidade, que depois de um tempo é que eles passam a entender. Então, a gente tem que continuar proporcionando ambientes em que ele possa estar e onde ele possa sobressair. Se eu tenho uma criança que ela tem a parte motora com mais dificuldade e é comum no TEA, por exemplo, né? A gente precisa estar proporcionando para ele outros lugares onde ele possa desenvolver isso. Então, assim, eu tenho muitos TEAs que o hiperfoco é futebol, né? E às vezes vem associado até com as causas, outras patologias na realidade, mas você fica pensando assim, eu fico pensando, esse meu paciente deve ser aquele que aluga um pedaço do campo, vai para um lado para o outro e quer a bola para fazer gol. Ele só quer o gol. Então, assim, o que pode proporcionar? Começar a trabalhar com ele, conversar com o professor de educação física, o que a gente pode colocar, o técnico é muito importante, sabe? Organizar essas possibilidades, sabe? Mediar. Vai fazer uma festa de aniversário? Meu filho não vai numa festa de aniversário porque ele dá trabalho, ele é técnico. Não, ele tem que ir. Ele pode ir com um acompanhante, ele pode ir com alguém mais perto, observando aquela coisa, mas nós precisamos proporcionar mais ambientes em que ele possa estar. Isso é muito importante. Não é fácil. Vou te falar uma outra coisa. A questão do bullying não é só com as crianças, tá? Os pais também ouvem muitas piadinhas que eles não gostam. Em grupos, você quer que coisa pior do que grupo de WhatsApp de pais? Sim, sem dúvida. Sim. Entendeu? Você quer coisa pior, assim, quando começa, e assim, saem umas coisas assim que você, né, assim, não tem. Eu tinha uma escola uma vez que eu fui visitar, tinha uma cafeteria na frente, tá? Do pátio para entrar. E uns pais ficavam ali meia hora, uma hora, conversando, falando um monte de coisa. Aí eu chegava, assim, quando eu ia fazer algum estudo de casa, uma coisa ou outra, eu, o que é isso? Né? Assim, porque você ficava ali na porta, olhando, falando, e sem esse cuidado do que estava sendo falado, entendeu, João? Então, assim, eu acho que nós temos que tomar cuidado com o que é falado. Assim, não é fácil para ninguém. Eu acho que, assim, receber uma criança, incluir uma criança em sala, tem que ter um trabalho que nós estamos recebendo. Não é à toa que o Maurício de Souza criou o personagem André, né, que é um autista.
E eu tenho no meu consultório várias tiras do André, porque a gente fala sobre o autismo. Eu tenho pacientes não, eu tenho neurotípicos, né, na realidade, e onde eu explico na realidade o que é o autismo, né, o que é a dificuldade. Meus pacientes cumprimentam um ao outro na saída, eles perguntam, e eles são super, assim, muitas das vezes categóricos. Você está bem? Oh, então uma boa tarde, aproveite, entendeu? E a necessidade que eles têm dessa inclusão, sabe, João? Então, assim, eu acho que poder proporcionar, não vetar que eles possam ir, sabe? Bom, uma coisa que às vezes a gente ouve também é o que? Bom, o TEA, ele tem um problema de interação social, como se ele não quisesse ter interação social, ou seja, bom, então não precisa trabalhar porque ele está bem ali sozinho, ele está bem. Eles estão bem assim, ou eles não querem de fato essa interação social? Não, assim, na medida que eles são pequenininhos, você nota muito mais essa coisa do ficar, brincar sozinho. Mas eles têm a procura. E essa procura é fundamental. E eles procuram normalmente quando eles estão vinculados, sabe, João? E assim é muito legal. A interação social, muitas das vezes, ela tem que ser treinada. Ela é treinada com habilidades sociais. A gente precisa trabalhar isso neles. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe, João? Eles vão crescer, esses pais vão envelhecer. E aí, mais lá na frente, quem vai cuidar? Exato. Quem vai Não, estar do lado? mas o que eu quero dizer é, quer dizer, não é que eles não querem, eles não sabem, eles não conseguem e eventualmente eles podem sofrer pela falta de interação social Sim, também. é o desenvolvimento usual, tá? Muitas das vezes. Alguns ainda, assim, eles sentem muita vontade de estar interagindo, mas não sabem como, Não sabem porque como eles fazer. atropelam, muitas das vezes eles não querem conversar sobre aqueles assuntos. É a hora que a gente faz assim, o meu assunto, por exemplo, assim, o meu assunto... Eu tive um paciente meu, ele é um fantástico, hoje ele está na faculdade, tá? E tem uma época lá eu ensinei ele a entrar no Google, tá? E a gente pesquisava sinos. Aí eu assim, tudo bem, nenhum sino é igual ao outro, ok? Só que o sino tem um badalar diferente. Ele conhecia o badalar de todas as igrejas de Brasília, você acredita? Sim, Com a questão das igrejas, o pai começou a trabalhar com ele a questão do mapa de Brasília. Então, começou a ensinar para ele onde que era um local, o outro, e ele começou a identificar isso. Com esse badalar, o sino, o badalar, aí ele começou a ir à missa, né? Ele começou a fazer outros passeios, aquela coisa toda. A gente expandiu assim para igrejas no mundo. E a gente começou a estudar com ele que existem em vários lugares do mundo. Tinha uma época, João, que eu não podia ouvir badalar de sino, que eu já ficava, né? Estava cansada já. Mas o que acontece na realidade? Foi a forma que a gente conseguiu de abrir e colocando para ele. Nem todo mundo gosta de sino. Você gosta e você identificou, mas a gente pegou um hiperfoco dele, expandiu para outros temas e assim vai. Quando fica muito no hiperfoco, ele acaba ficando uma pessoa chata, porque ele só quer falar daquilo. E ninguém tem mais paciência para ouvir. Então as pessoas costumam se afastar. Eu tenho que demonstrar para ele que a gente precisa ampliar alguns assuntos para que a gente possa estar criando essas habilidades sociais também, entendeu? É muito legal quando você tem falas repetitivas, que são as estereotipias também, e alguns repetem falas de desenhos, aquela coisa toda. Eu tenho que dar função para isso aí. Aí eu acho que essa funcionalidade você colocar para começar a trabalhar essa questão da habilidade social. Muitas das vezes, principalmente na adolescência, ele quer, entendeu? Ele não consegue. E ele ótimo. tem medo porque já sofreu vários episódios de bullying, de repetir as mesmas coisas com eles. Vamos pegar uma outra situação que ela é Uhum. relativamente comum. Então, a criança com TEA, ela tem uma dificuldade de interação social, que obviamente pode ser muito variável, né? Sim. E as outras crianças, elas querem ter uma interação social, né? E obviamente que uma criança, às vezes de 7 8 de 10 anos de idade, ela não quer passar por uma dificuldade, ela quer que aquilo seja uma coisa natural e fácil para ela. Então, acaba tendo um pouco o que a gente fala de isolamento. Então, eu vou te dar como um exemplo. Vai ter uma excursão escolar. Então, a criança ela vai ter que estar sentada num banco. E ninguém está sentado no banco do lado dela, porque ela está do lado de alguém que interage. E aí, o que se faz muitas vezes? É o rodízio. Então, na ida você vai, na volta vai o outro.
ou olha, hoje é você que vai ficar com ele, hoje é o outro que vai ficar com ele, né? O que que você tem para dizer quanto a isso? Eu acho que assim, tudo que você faz obrigado é um saco, né? Exato. Assim, vamos lá. Mas normalmente numa sala, você tem sempre um ou outro que ele vincula. Às vezes ele cansa, porque assim, quando eu tenho TEA falante, aquela coisa toda, e ele tá ali, às vezes não quer deixar o amigo, o colega ficar com ninguém, que é o tempo todo ele ali. Então a gente tem que fazer um rodízio, você vai colocando, vamos colocar aqui. Nós vamos rodiziar todo mundo que está no ônibus, a gente vai ter que organizar. Quem vai ser? Ou no negócio, vamos fazer assim. Agora vamos colocar fulano com fulano, vai ser assim. A gente pode mexer no circuito todo, não precisa mexer só no dele, entendeu? Como se fosse uma coisa natural de estar colocando. Depende como essa professora leva isso, para não virar, sabe o que é, João? Assim, eu vou usar o termo aqui, as pessoas vão falar assim, para não ser pesado para ninguém, em que sentido? Para poder ficar numa coisa que é uma dinâmica da escola, da sala, entendeu? Eu sei que é difícil, e às vezes você vai falar do mesmo assunto, agora vamos falar do outro assunto? Vamos lá, então olha que legal, mostrando para ele, demonstrando. Então eu acho que tem que ter a mediação nisso aí, sabe, de poder proporcionar. Quando você fala assim, uma excursão vai para um local, às vezes é aquela excursão que ele mais gosta, ele pode dar uma aula ali, entendeu? Porque ele sabe. Ótimo, mas eu fiz essa pergunta até porque é um caso real, que, enfim, que a gente Uhum, tem conhecimento. É, e é isso que você falou, acho que é um pouco a realidade que eu queria chegar, né? Quer dizer, de fato, ele dá um trabalho, né? Quer dizer, ninguém tem dúvidas de que ser pai de uma criança com autismo dá mais trabalho, né? Então, falando que é menos prazeroso ou que é mais prazeroso, nada disso, mas dá um trabalho extra e cria dificuldades ali, né? E normalmente tem pessoas que estão mais preparadas para dar esse tipo de suporte, especialmente entre crianças, né? Então, uhum, qual que é o problema, a situação, né, nisso daí? Se você tem uma classe ali com 30 pessoas, provavelmente vão ter duas ou três pessoas que talvez eles tenham uma melhor capacidade de ajudar aquela criança que tenha o TEA, né? E aí, o que que acontece? Quer dizer, essas crianças são sempre as escolhidas e elas falam, olha, mas eu quero estar com a minha outra amiga e colocam ele do lado daquela... Aí, ou seja, elas percebem que começam a ser, olha, elas vão ser a referência daquela criança. E elas querem ter outros colegas com talvez ela tenha mais facilidade de interação, né? Então, eu não sim. estou querendo dizer que a interação com essa criança é ruim, mas Uhum. só estou trazendo essa realidade de que, eventualmente, essas crianças que estão Acontece. sendo Uhum. colocadas ali para dar esse suporte, tudo bem, elas foram escolher e elas podem ter uma melhor preparo, mas será que elas, de fato, querem assumir essa posição? Uhum. Elas devem ser forçadas a isso? Eu acho que o forçado não, tá? E eu vou te falar uma outra coisa. Muitas vezes que eu acompanho casos assim que os pais evitam esse tipo de mudança de rotina, sabe? Quando sai. Eu tive um paciente meu que para ele fazer uma excursão, entrar dentro do ônibus, eu tive que fazer um preparo com ele de 15 dias, tá? Até para ele subir no ônibus, que ele não queria. Ele era não verbal. Eu desenhava o ônibus, porque assim, há um adiantamento da rotina do que vai acontecer. Isso é muito importante, a previsibilidade é importante. Então, fazia o desenho, fazia o ônibus, desenhava ele daquele jeito, né? Que eu não sou desenhista. Ele subindo no ônibus, tudo. Ele ia lá e apagava ele subindo do ônibus. Aí eu fazia de novo. Aí eu preparava, falei, vai ter isso, vão falar disso. Toda uma preparação. Mas eu tinha todo um esquema formado de como que seria. Então, a previsibilidade é importante. Muitos pais não enviam. Aqueles que enviam, eles querem que ele tenha interação, que ele possa conviver com outras crianças, assim. E aí eu acho que é uma questão que a própria escola tem que colocar. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um rodízio aqui, não vamos, cada um fica um pouquinho na volta, aquela coisa toda. Quem vai ser colocado? Fulano não dá, porque fulano é aquele que, se ele se irrita com mais facilidade também, junto dele. Então a gente tem que ter isso muito claro. Conversar antes, verificar quem que pode estar ali, muitas das vezes colocar ele mais para frente, junto com o professor ou com o auxiliar também. Então você vai ter várias coisas nesse sentido, mas tem que ter uma programação, tá?
E talvez até o preparo da criança que vai estar junto, né? Porque é aquela Sim, coisa, não é, olha, ela está sentada com a melhor amiga, de repente, olha, vem aqui, você que você, não, você vai sim, sentar lá, né? sim. Quer dizer, talvez é falar, olha, vai ter isto, vamos fazer uma programação, alguma coisa assim. Não às vezes, e nesses casos acaba sendo mais leve e até interessante para as outras crianças, né, se isso for bem trabalhado, né? E hoje a gente ainda tem, né, assim, a questão dos ruídos dentro do ônibus, as crianças costumam, por exemplo, fazer muito barulho. Hoje a gente tem os heads, na realidade, que alguns utilizam, outros não. A gente sabe disso tudo, sabe, João? Assim, então, eu acho assim, é todo um processo. E quando eu falo um pouquinho assim, eu acho assim, eu costumo brincar que assim, a gente tem parcerias. Então, a gente pode pensar junto no que seria o ideal. O que nós podemos fazer? Eu tenho casos, por exemplo, que os pais levam para o local, não deixam nem a criança ir dentro do ônibus, porque sabe que é mais dificuldade, tem mais Talvez dificuldade saiba dentro que desse naquele ônibus. momento vai ser mais difícil, mas no outro ela pode ter um pouco mais Sim, sim. de. Então, são adaptações. Eu acho que, assim, trabalhar com autismo é uma caixinha de surpresa. E eles, assim, eles são encantadores, tá? Assim, tem os momentos, assim, que a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eles surpreendem muito, muito, muito. Ótimo. Ainda nessa questão de interação com outros Uhum. colegas, né? A gente sempre ouve aí na internet, com essas histórias, a criança com TEA que fez uma festa e nenhum convidado apareceu, né? Ou então, vai ter uma festa de um colega da classe, convida um monte de gente, mas normalmente aquelas que têm o TEA muitas vezes não são convidadas, né? Ou então até aquela coisa, eu vou convidar ele porque eu quero ser inclusiva, mas talvez não se prepare para aquela inclusão, né? O que você tem para dizer sobre isso? Eu falo assim, não é só com TEA, sabe? Assim, com 10 para 11 anos, a gente tem, por exemplo, com todos os neurotipos, por exemplo, a questão, sabe quando você começa a convidar só os mais próximos? E você convida 5, mas são 6 amigas e uma ficou de fora? E dá uma confusão essa que ficou de fora, porque não cabe na casa, não vai caber no evento, aquela coisa toda. Eu acho que o ato de não ser convidado é ruim para todo mundo, até para adulto. Quando a gente descobre que teve um evento e a gente não foi convidado. Muitas das vezes, o que acontece? Eu conversaria, assim, ó, vai ter uma festa, ela vai ser no clube, entendeu? Qual é o ambiente que vai ser? Eu acho que é importante que os TEAs possam ir, sim, todo mundo tem que ir. Agora, vai caber aos pais saber se quer levar ou não, porque tem que ir acompanhado. Não dá para deixar sozinho. Muitas das vezes eles não ficam também. Precisa de alguém que tá junto, mediando, aquela coisa toda. É, Convidar ou não convidar. Eu acho que se eu vou convidar, por exemplo, assim, eu convido todos, mas eu sei que assim, que eu preciso ter brincadeira, é igual a alimentação. Eu posso ter menino que tem a questão com a lactose. Então eu tenho que ter alguma coisa, né? Eu tenho vegetariano, eu tenho que ter, né? Hoje nós temos a questão Alguma da doença, atenção especial ali para aquela tem que ter pessoa, doença né? celíaca. Eu tenho que, entendeu? Assim, você está de dieta, é diabética, entendeu? É a coisa mais difícil do mundo você levar uma criança diabética para uma festa cheia de doce, né? Então a gente tem essas particularidades que quando a gente convive muito a gente tem, e os pais têm o cuidado. Agora assim, você vê a festa assim que muitas das vezes assim, eu já tive caso, por exemplo, João, que foi feito o convite, mas não foi feito todo um trabalho em cima. Eu tenho professores, por exemplo, que fazem, ó, o fulano vai fazer a festa, vai ser no lugar tal, a professora vai não sei quem, gostaria que todo mundo viesse, a mãe faz questão, faria uma conversa com os pais, para quem pudesse levar, entendeu? Tem que ter um preparo nisso também. Talvez uma conversa mais focal com a mãe da criança, falar, olha, vamos fazer isto, o que que você acha, o que que você sugere, né? Acho que às vezes Sim, às vezes não você é tem simplesmente assim, falar, vem aqui, né? assim, Ó, chega um convite para você às vezes em casa, você nem sabe quem se trata. Às vezes você sabe porque o seu filho já falou da criança, sim, claro. entendeu? Às vezes a própria criança vira e fala assim: eu não quero ir nessa festa, entendeu? Tem isso também. Então eu acho assim, mas acho que a gente tem que fazer. Muitas das vezes o que eu tenho visto hoje, as mães normalmente pedem para a professora reforçar o bilhetinho do aniversário, aquela coisa toda. E elas se preocupam também em que local que vai ser, porque não pode ser muito barulhento, tem que ter um certo cuidado. Tudo isso é visto e tudo isso é importante. Ótimo.
Um outro aspecto são as crises disruptivas que acontecem Uhum. dentro ou fora da escola. Então, crises disruptivas normalmente são aquelas crises em que a pessoa foge da realidade e pode até apresentar diversos tipos de comportamentos inadequados, né? E geralmente frente a uma situação de estresse, a uma situação de alguma coisa que está incomodando aquela criança, né? Sim. Uhum. E isso pode acontecer dentro da escola e a forma como elas acontecem são muito diferentes, né? Alguma dessas crianças podem ter comportamentos que são violentos durante uma crise disruptiva, né? Então, nem todas, mas isso não é uma coisa incomum. Não, Uhum. não que seja uma criança violenta, mas que durante uma crise disruptiva ela pode ter comportamentos violentos, né? E aí você está numa classe de aula onde você tem que proteger as outras crianças, né? O que, que é possível? Isso é previsível, quer dizer, você consegue saber, falar, olha, essa pessoa tem esse tipo de comportamento ou não. E na hora que você identificou que aquela criança lá, de fato, ela tem comportamentos que são mais agressivos, o que, que é possível fazer para proteger as outras crianças, né? Não, porque obviamente uma coisa é proteger depois que ela já foi alvo da agressão, mas você tem que evitar que as novas E, agressões, né? o que que a gente tem, né? O que que a gente aprende, sabe, João? Assim, a primeira coisa que tem, nenhum comportamento acontece por acaso. Ponto. Tem sempre um gatilho, alguma coisa que vem antes, ok? Então, a gente trabalhando com essa premissa, assim, eu acho que o professor, ele começa a ser assim, sabe, para além da caixinha. Em que sentido? Se ele percebeu que que o aluno está diferente, que tem alguma coisa que não agradou, aquela coisa toda, a gente tem que já começar a ter alguns links, sabe, do que está acontecendo. Mas eu acho assim que se eu vejo que ele está antes que aconteça assim, uma crise agressiva, mas e acho que é importante colocar que assim, que às vezes a pessoa fala, autista baixa. Eu falei, não, não é assim. Não é toda criança que bate, não é todo TEA que bate também. Eu tenho TEA que apanha, entendeu? Agora, assim, e aí por aí vai. Tanto que a gente fala, às vezes, com alguns pais, né? Assim, uma criança que apanhou a vida toda, como é que ela vai... ela aprende que essa forma de comunicação dela, não é? Então, não é por aí. Então, vamos por etapas. Os comportamentos disruptivos, na realidade, são essas, né, questões comportamentais que acontecem. Eu tenho que prever algumas coisas, quando eu consigo prever. Percebi que está mais agitado, tira um pouco da sala de aula, tira do foco. Aí eu tirei ele, eu converso com a turma, ó, o fulaninho agora está um pouquinho agitado. Vamos diminuir o barulho, aquela coisa toda, ou vou colocar ele em uma outra atividade, vou colocar ele para fazer uma outra coisa, leva no banheiro para passar uma água. Às vezes, assim, eu tenho um paciente que começa a gritar, começa a emitir sons, aquela coisa toda, começa a ficar com flappings, aquela coisa toda, você percebe que ele não está legal. Então, eu vou fazer um processo de que antes que aconteça, de retirar aquela coisa toda. Eu acho que na turma, eu acho muito importante falar sobre as diferenças de cada um, tá? E aí eu acho que é importante colocar que às vezes acontece e que a gente tem que sair um pouquinho, explicar como que a criança tem que reagir naquele momento, porque muitas das vezes quando eu tenho uma criança que ela é TEA dentro de uma sala regular, ela muitas vezes ela fica mais à frente, ela fica num monitoramento da sala, no lugar mais próximo da professora, aquela coisa toda, para que a gente possa dar esse apoio, entendeu, João? Então eu acho assim que hoje a gente precisa assim, é uma questão comportamental. Às vezes, João, quando eu tenho criança que não fala, ela normalmente ela evidencia comportamento que tá, ou está com dor, ou que está, sabe, alguma coisa está acontecendo, está incomodada, aquela coisa toda, com um comportamento disruptivo. Então, eu preciso entender o que, que esse comportamento diz. Eu preciso entender em que momento que teve. Às vezes eu tenho criança que cutuca a outra, que fica falando alguma coisa e ele não gosta também. Então, eu preciso entender em que contexto que aconteceu a crise. Mas eu acho que com as crianças da sala, eu acho muito importante, sim, que a gente possa trabalhar as diferenças, entendeu? Eu tive uma vez um paciente meu que, além do TEA, ele tinha a deficiência visual. Antes dele entrar na escola nova, nós fizemos uma vivência com os alunos de colocar umas faixas nos olhos, né? Para eles entenderem o que, que era não, não, não ter a visão. E foi muito legal que quando ele entrou, todos os colegas da sala, por exemplo, passaram a auxiliá-lo, levando para um lugar ou outro.
Então, assim, depende do que você está planejando antes também. Acho que isso é importante para você entender que a criança, o colega, ele não precisa sofrer junto, ele precisa fazer com que aquela criança não gere um sofrimento, mas sim gere oportunidades e gere um bem-estar para os outros, que elas se sintam bem de estar naquela classe, não como sendo um peso, né, para elas. Sim, Dentro disso a gente sabe que, e já tem vários estudos que mostram que os colegas dessas crianças têm um ganho muito grande de ter um colega com TEA junto, mas isso não é uma realidade uniforme, né? Quer dizer, isso depende de como essa questão toda é trabalhada. Agora, a questão da agressividade é que isso pode gerar lesões físicas, né? E aquela pessoa, às vezes, ela já teve 2, 3 episódios de agressão. E aí você fica lá, bom, mas como é que vai ser o quarto? Vai ser o meu filho, né? Quer dizer, e é um medo que é uma realidade, né? Quer dizer, tudo bem, a gente vai tentar prevenir, mas já teve 3 vezes. A última foi semana passada, sim. né? E aí? E normalmente, quando você tem assim muitos episódios, normalmente a gente pode pensar, nem todo TEA precisa de medicação, tá? Mas nós temos alguns meninos que na mudança das medicações, na adaptação medicamentosa, eles evidenciam algumas coisas também, tá? Então eu acho que cabe à equipe, por exemplo, avaliar se nesse momento ele está num período que está mais agitado, o que está acontecendo, né? Se ele tem condições de estar nessa sala, aquela coisa toda, porque se são episódios muito próximos um do outro, a gente tem que avaliar. E normalmente o que tem acontecido, por exemplo, João, é que ele tem ou o turno dele, normalmente ele é reduzido, ele não vai um período sem ir para a escola e ele retorna depois quando ele está mais tranquilo. Então, assim, tem que ser feito. E é claro que, assim, que o pai que tem a criança que está machucada, ele vai ficar chateado. Apesar de saber que é uma criança especial ou não, aquela coisa toda, com a deficiência, ele vai ficar. Então, a gente precisa achar, assim, quais são as possibilidades, a gente está ali, de que a gente pode organizar, o que pode ser feito, então tem que pensar em cada caso. Mas eu concordo com você, assim, eu no lugar de mãe e eu no lugar de terapeuta, eu me coloco nos dois lugares, né, da mãe do paciente, da mãe daquele que está ali, porque incomoda, é sofrimento. A gente tem casos, por exemplo, de agressões que vão parar no Ministério Público, né? E aí tem que ter explicação se ele é acompanhado, se ele não é, o que ele está fazendo. São extremos, porque o pai, quando tem um filho que de repente assim machucou com alguma coisa, quase, né? Ele fica chateado. Então a gente precisa ter essa conversa muito clara. A gente precisa trabalhar e aí vem a questão: será que esse é o local que está habilitado para ele? Será que esse tipo de proposta que está sendo feita está adequada? Tudo isso a gente tem que ver. Talvez precise de uma sala menor, talvez precise de um local com outro tipo de pegada pedagógica também, que não seja, às vezes colocar uma criança que tem muita dificuldade num colégio muito conteudista não é adequado. Um colégio que é integral, muitas das vezes não é o adequado, né? O tempo de aula, por exemplo, também a Tem que gente tem ser que ver mais tudo isso. restrito. Tá, acho que é importante. Bom, chegando aqui nos últimos pontos aí que eu queria discutir, é a questão de superproteção, tá? Porque a gente sabe que o autista tem, até por lei, direitos, né? Por conta das necessidades especiais que ele tem, né? Mas muitas vezes vira aquela coisa de que, olha, não, ele quer ser o primeiro da fila, tá bom, ele não vai ter que esperar, ele quer, não, tá bom, vamos fazer o que ele está querendo, né? E quando a gente pega com pessoas que não têm autismo, isso acontece da mesma forma. Talvez ela tenha uma maior facilidade para, com o tempo, desenvolver essa habilidade de esperar, né? Ou de aceitar que ela não vai ter aquilo que ela quer, né? Então, para aquela criança que ganha presente toda vez que ela vai fazer alguma coisa que ela não queira, ela não vai fazer nada que ela não queira se não for ganhar um presente, né? Então, vamos nessa. Ah, como é que isso deve ser trabalhado pelo pai da criança ou pela escola dessa criança com autismo? Quer dizer, até onde a proteção ela é necessária por conta das limitações que ela possa porventura ter e até onde que isso vira uma superproteção que pode, inclusive, levar a essas crises disruptivas, porque ela começa a entender que ela pode tudo, né? Sim, você está certo. Agora vamos lá um pouquinho. Eu acho que não tem que ser tratado como um pequeno príncipe,
tá? Primeiro ponto, tá? Eu tenho um filho e o filho precisa de limite. A gente tem que trabalhar com limite também. Às vezes por cansaço, João, tá? Eu tenho criança e não é criança que tem TEA. Às vezes eu tenho criança que vence pelo cansaço. Fica no pé do pai, o pé da pai tá tão cansado, não sei o que ele vai e libera. Não é assim? Vai, libera tudo e A assim vai. É televisão é raro. mais típico disso, né? Não, não, tudo. Não, você tem que ter assim, noção de chegar ao ponto de falar assim, olha, né, eu pago por isso, sabe? E repete umas falas muito, assim, sabe, inadequadas. Então, vamos lá, assim, o pessoal até brinca, né, fala assim, dá um presente toda vez que ele faz uma coisa positiva. Eu não concordo com isso, mas eu concordo com os reforçadores, sim. Agora, reforçador é assim, né, a gente tem lá até aquele mapa lá, aquele quadrinho lá de, né, das atividades que ele tem que fazer, o que ele ganha ao final, aquelas atividades, entendeu? A gente tem que começar a posicionar. A gente tem que trabalhar limites. Ele não vai poder ter tudo. A gente não consegue. Ele vai ter que aprender a lidar, e aí vem as habilidades sociais, com os outros também, entendeu? Então, assim, vai ficar no primeiro da fila? Por que vai ficar no primeiro da fila? Se for por ordem de tamanho, porque nome de fila é assim, né? Ou porque se tem que ficar lá no final com a monitora, tudo, ele vai ficar porque tem que ficar nesse sentido. Vamos lá, outra coisa. Não, ele tem que ser o primeiro a fazer porque ele tem que ser o ajudante da sala, é o mais comum. Ele é o ajudante da sala. Hoje ele pode ser o ajudante da sala, amanhã vai ser o fulano, amanhã vai ser o cicrano. É um rodízio. Aí eu brinco ainda, sabe o que eu falo, né? Assim, eu brinco com o professor, falo, olha, o dono da sala é você cria as regras. Então eu acho assim, tudo tem que ser a previsibilidade. Nós vamos para um lugar, vai ter uma festa, tem o horário do bolo, tem que esperar, tem que aguardar, e aí vai. Então, assim, a palavrinha que a gente não pode perder, independente do título que tenha, título que eu digo assim, né? Se eu tenho um CID, uma coisa ou outra, assim, não é um pequeno príncipe, vai ter que ter limite. Eica, chora, faz o escândalo e eu passo vergonha. Você pai, você mãe, vai continuar passando vergonha, mas ele tem que entender que ele não ganha tudo com choro. Alguns Uma momentos criança pode ser que algum benefício pode ser necessário, algumas vai coisas, acontecer, mas sim, mas não tem que ser é. Sabe por trabalhado para quê? que isso não seja rotina, né? Tem cenas gritantes, João, assim, hoje, do tipo assim, a criança começa a chorar em casa, mora num apartamento, aí o vizinho chama o conselho tutelar. Até esse pai explicar, né, que não está acontecendo nada, que é uma, de repente é uma crise, aquela coisa toda, é complicado, você concorda? Sem dúvidas. Entendeu? Assim, e assim, você mora socialmente. Então, assim, e tem várias coisas. Agora eu falo assim, orientação, saber como lidar, como dar esses limites. Eu tenho criança, por exemplo, John, que não dá crise em escola, só dá crise em casa. Eu tenho criança que só dá crise, quando está socialmente, assim, que ele percebe que as pessoas estão olhando, ele não dá. Eu tinha um que ele era massa, sabe o que ele fazia? Ele tinha o balanceio já adolescente, ele tinha o balanceio no carro da mãe, mas ele não tinha o balanceio dentro do ônibus quando ele via. Aí eu perguntei, ótimo, né? Por que você tem isso? Aí ele virou para mim assim, que as pessoas ficam olhando. Então, assim, vamos lá, tem o entendimento, tem isso, a gente tem que fazer assim. Não vai poder. A televisão vai ser desligada às 10 horas da noite, 9 horas da noite, 8 horas da noite, e não vai ligar. Tela vai ser até tal horário, aqui é uma regra de casa, a gente não vai mudar isso. Se você muda a primeira, muda a segunda, muda a terceira, você mudou sempre, você não consegue voltar. Você perde, sabe, essa coisa toda. E eu acho que é importantíssimo a gente traçar limites. Limites e tarefas para serem realizadas também, sabe, João? Eu tenho um monte de criança, por exemplo, assim, que não tira o prato da mesa, muitas das vezes, comeu, jogou em qualquer lugar. Sabe, a gente precisa começar a organizar essas rotinas. Rotinas é uma coisa para ser usada, entendeu? Ela não tem que ser a ferro e fogo, mas ela tem que ser usada. E a gente lembrar que, assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Não, sem Eu dúvidas. posso. A ideia, obviamente que isso depende de qual que é o nível de suporte daquela criança, mas a ideia é que é gerar independência. E, É o que você e, falou, é a educação funcional, né? Melhorar e não é ao longo da educacional, vida, mas eu vou só exemplificar para você um exemplo assim, muito simples. Eu tinha um paciente já grande, adulto, e que ele só comia comida liquidificada. sim, Ponto. Mas não é porque ele não tinha mastigação, que era mais fácil, sim, é mais fácil. ok? Assim, e comia um tipo de biscoito. Tá, vamos lá.
Hum, Para a gente finalizar aqui, uhum, o que eu queria, acho que até aqui a gente discutiu todas ah, ou todas não, mas muitas questões relacionadas à educação dessa criança, e obviamente que não é uma cartilha, porque cada criança vai precisar de uma coisa uhum, específica, né? uhum, Você mostrou, inclusive, que acho que isso é importante, que em alguns casos o ambiente escolar pode não ser adequado para aquela criança, né? uhum, A maioria das vezes não é o caso, mas pode chegar a esse ponto, né? sim, Agora, uma briga que é quase que eterna nisso é em relação a direitos e obrigações no ambiente escolar. Porque é muito comum aquela coisa, meu filho tem que ter um programa especial, meu filho tem que ter um profissional de apoio, meu filho tem que ter, a escola tem que se adaptar para permitir que ele esteja, que a classe esteja mais adequada. Obviamente que muito disso é real, né? Mas a uhum, escola também não trata aquela criança como um todo. Então ela precisa de um suporte que vem da família e que também vem de outros profissionais que não estejam na escola, né? Essas necessidades, até educacionais especiais, até onde vai a responsabilidade da escola, aonde vai a responsabilidade dos pais, aonde vai a responsabilidade de outros profissionais que precisam ser achados pela própria família, né? Ou em outros sim. ambientes que não a escola. É. Então, vamos lá, assim, que isso é uma briga eterna, tá, João? Assim, existe uma questão muito forte, assim, de algumas escolas que falam assim, ó, isso é do médico, isso não é da escola, isso é da saúde. Médico que eu falo, a saúde como um todo, né? Os profissionais Sim. da saúde que teriam que estar auxiliando, tá? E se você pensar, assim, eu diria assim para você, assim, esse direito que nós temos hoje é uma luta de mais de 30 anos, muito tempo, sabe, de famílias. Eu me coloco dentro disso porque, assim, a gente está nessa batalha de muito tempo, então é um ganho. Agora, assim, a gente entende que, assim, a gente não tem esclarecido o que é, até onde que é o direito, o dever de um e até onde que é o final desse dever, entendeu? Está tudo muito mesclado mesmo. Eu acho que eu vejo hoje quando a gente tem um trabalho efetivo, uma parceria, eu até brinco muito na questão da inclusão. Eu acho que a inclusão ainda é como se fosse assim, é, a utopia, o que a gente gostaria, sabe, imaginário. E o que a gente tem hoje, né, é a parceria. Se a gente tem uma boa parceria dos profissionais que estão atendendo, da escola e dos pais, a gente consegue resultados efetivos, entendeu? Nós nunca vamos ter o ideal. Né? Eu tenho um pai que ele fala assim: existe um kit autismo. O que é isso, kit autismo? É porque ele precisa disso, disso, disso e daquilo outro. Eu falei, mas nem sempre. A gente vai ter que ver a necessidade agora, o lado financeiro que eu posso pagar, o tempo que eu posso despender para estar assim, sabe? Tudo isso a gente tem que estar avaliando. E assim, nesse momento, é importante estar na psicóloga e na psicopedagoga. No outro momento, é a fono e a TO. Naquele momento, ali, é um reforço pedagógico. Então, isso sempre vai ter. É muito difícil para qualquer um, mas eu acredito numa questão que os direitos que vieram hoje, eles vieram para colocar que ele tem direito, mas a gente vai estudar o caso se é necessário nesse momento ou não. Eu tenho escola, assim, teve uma época que não podia pagar para colocar profissional dentro da escola. Foi até que acho que tem uma lei com relação a isso tudo. Depois começaram a abrir de uma outra forma. Mas eu entendo também que é muito difícil você pegar um profissional que você vai trazer e será que ele tem conhecimento, tem horas de voo com autismo? Que nem todo mundo tem. Sem Então, dúvida. assim, esse profissional precisa ser treinado. Esse profissional também precisa ter orientação. É um trabalho de parceria, João, não tem como, entendeu? E a gente entender que, por mais que tenha, assim, não tem uma lei clara que fala, é isso, isso e isso. Ele tem o direito de estar na escola. Ok, mas como se dará essa inclusão? Ela será em turno integral, ela poderá ser só 2 horas por dia, 4 horas, ele terá um professor só para ele ou não? Um professor só para ele, muito difícil. Eu só tenho isso em rede pública e, às vezes, depois de muitos estudos, você concorda comigo? Então, assim, a gente vai avaliando tudo isso. E acho que talvez aí o recado que teria disso é, de fato, qual que é a obrigação? Não está claro, né? E se não está claro, é muito difícil você conseguir as coisas pelo enfrentamento. Talvez a negociação seja melhor que o enfrentamento.
e saber que vai chegar uma hora que vai ter um limite que ou você vai procurar em outro lugar ou vai ter que ir para, enfim, conseguir de outra forma, né? Sim, João, e eu ainda falaria ainda uma coisa para você. A alma da escola, e na minha cabeça é isso, é a equipe pedagógica. É quem está à frente dessa equipe. Se essa equipe abraça, veste a camisa dessa parceria, a gente vai longe. Então, mas ela vai abraçar muito mais no sentido de parceria do que aquela no sentido do enfrentamento, né? Acho que esse que é o Sim, grande porque ponto. ela aí é além dela, é a direção, é a Exato. gestão que está acima dela. Mas se Ótimo. ela abraça, ela vai peitar e ela vai lutar por isso também, entendeu? Então é muito legal assim. Eu tenho parceiras muito legais, sabe? Que quando eu sei que elas estão à frente, ela, o que que podemos fazer? Eita, aconteceu não sei o que que você acha? Observa isso, aquilo outro, vamos ver o que que a gente vai fazer. Então a gente tem proposta nesse sentido, entendeu, João? Sem Mas eu dúvida. vejo que assim, é a alma. Ótimo. Eica, queria te agradecer pela disponibilidade. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa da educação. Obviamente que cada criança vai ter uma discussão que é muito particular, e aí, obviamente, que depende de uma avaliação individualizada, né? Mas espero que aqui para quem, principalmente para aquelas pessoas que receberam um diagnóstico recente ou que estão buscando entender um pouco mais as questões do seu filho, do seu aluno, do colega do seu filho, acho que trouxe uma informação bastante válida aí. Obrigado mais Que uma bom. vez e queria contar com você aqui em outras discussões. Vamos lá, pode chamar que é assim, adoro, tem temas muito interessantes. Eu acho que a gente tem que falar, tem que dar, sabe, colocar um pouquinho disso que está acontecendo hoje, de qual que é a nossa realidade, até para poder gerar essas discussões que eu acho que são super importantes. Obrigado mais uma vez aí, Eu que cara. agradeço. Tchau.